do Senhor, que hoje podemos estar aqui para adorar ao Senhor e juntos aprender a palavra de Deus. Queria que todos estivessem aqui, mas por algum motivo, muitos não puderam vir. Minha esposa estava a caminho, não sei o que houve. E eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um que está se empenhando em aprender a palavra de Deus. E quero dizer para vocês, irmãos, quando nós nos dedicamos a aprender a palavra de Deus, e não somente ouvi-la, mas aplicá-la, com certeza Deus se agrada, e esse é bom para o nosso crescimento espiritual, e também é para nós uma barreira para que a heresia e o misticismo não entre nas nossas igrejas, nas nossas vidas. Então eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um. Irmãos, antes de eu pedir o pastor Roberto para fazer essa oração de início, eu quero dizer rapidamente algumas coisas para os irmãos. Os irmãos, todas as aulas, os estudos que nós tivemos aqui esta quarta-feira, é para a edificação da igreja, é para podermos aprender a palavra de Deus. Quando eu levei esse projeto para o pastor Roberto, ele prontamente, com a mesma visão, ele achou necessidade da igreja estar aprendendo a palavra de Deus. E me deu a confiança dele, porque senão eu não estaria aqui. Eu quero glorificar a Deus pela sua vida, pastor Roberto, pelo pastor Nildo também, que não negou esforços para também apoiar as missionárias, como todos vocês que estão aqui hoje, cansados, deixaram seus afazeres, mas tenham certeza que Deus vai abençoar cada um de nós. Amém? Irmãos, a aula, ela não para, tá? É só 1h30, já estamos perdendo, a hora passa voando. Para a gente ter um estudo, para a gente falar certos assuntos, eu preciso pelo menos de 2 horas, 2 horas e meia, porque a hora faz isso. Então não vamos parar. A partir de semana que vem, o Hélio está vendo aí, para a gente poder, até ficou de vir pessoas aí que me viu a postagem, mas também não vieram, não sei o que aconteceu. Mas a gente pode estar vendo depois, para a gente estar inteirando, fazendo um lanchinho, até mesmo. Eu creio que Deus vai trazer mais pessoas para estar ajudando o pastor também na luz, isso também é muito importante, porque são 5 cultos na semana aqui, né? Isso é a consagração, terça, quarta e quinta e domingo, entendeu? Então é bem pesado, a gente sabe, mas é Deus que sustenta a igreja. Amém? Então, irmãos, não vou parar. Então a gente vai falar aqui dos assuntos, e cada assunto que eu terminar, os irmãos anotam a pergunta dos irmãos, tá? E o que os irmãos ficaram com dúvida. Então, cada assunto eu vou parar, vou pegar 2 irmãos e vou falar. Aí os irmãos vão fazer a pergunta de vocês e vão tirar a dúvida de vocês. A gente vai ter de 3 a 5 minutos, tá bom? Para todo mundo poder tirar a dúvida. Terminou o estudo, aí depois do estudo os irmãos podem me parar, podem fazer perguntas, para não atrasar ninguém aqui, tá? E este estudo, irmão, eu já dou a ele há quase 6 anos. Já passei por muitas igrejas. E ele é didático, tá? Ele foi elaborado, tá? Bem resumidamente. Para quê? Para nós entendermos. Porque a gente vai falar da escatologia. A escatologia, irmãos, ela é pertinente, não só para esses dias, mas ela foi também pertinente para o dia do apóstolo Paulo. E ele cria que Jesus voltaria, tanto que a gente vê em 1 Tessalonicenses, a partir do capítulo 4, versículos 16, a gente vai ver Paulo falando em Coríntios, capítulo de número 15. Então, a escatologia, ela é pertinente. Por que ela é pertinente, irmãos? Porque a gente vê e ouve muitas coisas. Então, hoje a internet, ela fala muito fake news. Por exemplo, a Bíblia vai dizer em Apocalipse que o rio Eufrates está secando, ele secaria.
para que 200 milhões de soldados viessem a atacar Israel. Se você pegar a Rússia e a China, já tem 200 milhões de soldados e já podem atacar. Só que o tempo ainda não chegou. Então a gente tem que, muitas vezes, apurar isso dentro da palavra para a gente não cair em fake news. Ainda tem muitas coisas para acontecer antes da vinda de Jesus. Tem muita gente falando que Jesus está voltando. É uma palavra errada, porque dá a entender que Jesus mandou um direct ou mensagem dizendo que já está a caminho. E Jesus, ele transpõe o tempo. Ele está aqui, mas ele está na eternidade ao mesmo tempo. Um dia para Deus é como 1000 e 1000 dias para Deus é como um. O apóstolo Paulo fala isso lá em 1 Pedro. Então, irmãos, só vai acontecer a vinda de Cristo quando os irmãos ouvirem na televisão que alguém está fazendo um tratado de 7 anos. Nós que somos assembleanos e cremos na pré-tribulação, ou somos pré-tribulacionistas ou pré-animistas, acreditamos no arrebatamento da igreja. Então, o anticristo ele vai assinar um tratado dando 7 anos. Esses 7 anos, Daniel vai falar no capítulo 9, que nós falamos a Septuaginta. Então são 7 anos que ele vai fazer um tratado de paz, e a gente vai falar isso mais para frente. Só que com 3 anos e meio ele vai quebrar esse tratado, e é aí que vai o negócio ficar feio. Não para a igreja, que em nome de Jesus vamos estar com Cristo nos ares, mas para aqueles que negaram a Ele, para aqueles que desobedeceram a Ele. A única oportunidade de ser salvos é quando a igreja for arrebatada, eles se converterem, mas mesmo assim, para ser salvo, ou terão que negar a Cristo, ou terão que morrer a fio da espada, ou hoje não é mais espada, hoje já é fuzil, já é R15, já é escopeta. Amém? Então, irmãos, vamos ficar de pé. Eu quero pedir ao nosso pastor presidente que inicie, este estudo com a oração, nos abençoando, irmãos, para que nada venha fugir do controle, nada venha dar errado, que possamos estar aqui todas as quarta-feiras, até o dia que Deus assim falar com o nosso pastor. Amém? Pai do Senhor, amém? Amém. Senhor nosso Deus, querido Pai, te damos graças, Senhor, nesta noite, Senhor, pelo início, Senhor, de um novo ciclo. Pai, eu acredito, meu Senhor, que o esclarecimento da sua palavra vai trazer, Senhor, muita luz, Senhor, Pai, para quem ainda está, Senhor, na escuridão, ó Pai, da desinformação, Senhor. Pai, eu quero pedir ao Senhor que ilumine a mente do teu servo, Senhor, e a Ele a capacidade para estar de frente, Senhor, de pé cada dia, que o Senhor guarde a vida dele, Senhor, Pai, de todo mal, de todo ataque maligno, que certamente, Senhor, Pai, virá. Pai, em nome de Jesus, aos alunos, da mesma maneira, Senhor, que sejamos assíduos, que sejamos, Senhor, dedicados, que isso aqui não seja, Senhor, algo, Senhor, simplesmente para ver como é, Senhor, mas que seja algo, Senhor, que desperte em nosso coração, ó Pai, o interesse, Senhor, de te conhecer, de saber dos seus mistérios ocultos, que para nós, Senhor, vai ser revelado. Eu te dou graça por essa primeira aula, que o Senhor, Pai, sustente a cada um, Senhor, para não desistir no meio da caminhada, Senhor, que todo o conhecimento que adquirimos aqui, que a gente possa, Senhor, compartilhar, Senhor, com o nosso próximo, seja em vivência de vida, seja dando uma palavra de despertamento, aonde o Senhor nos mandar, Senhor, nos usa pelo poder da sua palavra, que seja uma bênção esse estudo, Pai, em nome de Jesus, e que pouco a pouco, Senhor, aqueles que não vieram, Senhor, na primeira e talvez não venham na segunda, que eles vejam, Senhor, Pai, que a Tua palavra está gerando em nós transformação. Em nome de Jesus, abençoa esse estudo e nos dê vitória. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos, abra uma palavra do Senhor, lá em Lucas 16, a partir do versículo 19. Deixem a sua Bíblia aberta. Quem tiver o telefone, for mais rápido, tiver a Bíblia, é até mais rápido. Porque os estudos, todos os estudos, eles têm que estar baseados dentro da palavra de Deus. E aqui não vai fugir um versículo e um capítulo aqui. Amém? Vamos ter que correr um pouquinho. Glória a Deus. Evangelho
Evangelho de São Lucas, capítulo de número 16, a partir do versículo 19. Amém? Amém. Quantos irmãos estão procurando? Irmãos, está ali também, para quem não tem apostila, porque acabou, o pastor vai colocar ali. Irmãos, vamos falar aqui dos seguintes assuntos. Acompanhe comigo na apostila. E quem não tem, só anota aí. A gente vai falar da morte no sentido físico, no sentido espiritual e no sentido eterno, chamada a segunda morte. Vamos estar falando do estado intermediário. Que é isso? O que é o estado intermediário? No sentido dos que morrem salvos, no sentido dos que morrem sem salvação, doutrinas que não se encontram nas Escrituras. Ressurreição. O que é a ressurreição? Ressurreição dos salvos e ressurreição dos não salvos. A segunda vinda de Cristo, promessas de sua segunda vinda, sinais que precedem a sua vinda, quando ele virá. Como se dará a sua segunda vinda? O arrebatamento da igreja. Os dois sinais específicos para o arrebatamento da igreja. Qual o propósito do arrebatamento da igreja? O que acontecerá com a igreja logo após o arrebatamento? O tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a volta de Cristo para julgar o mundo, a grande tribulação. O que é a grande tribulação? O que acontecerá durante a grande tribulação? As três batalhas, os julgamentos marcantes durante a grande tribulação, o julgamento das nações, o milênio, a igreja, Israel. Depois do milênio, o julgamento do grande trono branco, novos céus e nova terra e o estado eterno. Amém? Vamos ler aqui Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19, diz assim: Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro, e no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros, não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu. Aqui Moisés e os profetas, irmãos, é a lei e a pregação dos profetas maiores e dos profetas menores. Isso aí depois eu explico aos irmãos. Ouçam-nos, mas ele insistiu.
Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão? Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a palavra de Deus, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Se eles não ouvem a Bíblia Sagrada, como ouvirão a homens que pregam, que dizem ser homens de Deus? Amém? Glórias a Deus. Então vamos começar. Vamos lá. Uma palavra. Há muitos hoje no mundo, está lá em 1 de João capítulo 4:1, está dizendo dos falsos espíritos. Falsos espíritos aqui é homem, tá? É espírito com E minúsculo, então ele está falando do homem, ok? A serviço do inimigo de Deus, para apenas satisfazerem a curiosidade do século presente. Usam do conhecimento humano para explicar as coisas espirituais. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Devemos nós, os cristãos, dependermos somente do Espírito Santo de Deus, para que não caiamos nas palavras daqueles que não falam a verdadeira palavra de Deus. Está lá em 1 Timóteo 4:1, Mateus 24:11. A meditação da palavra de Deus deve levar-nos sempre ao texto que diz: em parte conhecemos. Está lá em 1 Coríntios 13, a partir do versículo 9, parte A. Nestes dias em que está havendo uma multiplicidade de interpretações dos textos bíblicos, conforme o interesse de cada grupo, devemos ficar atentos ao que diz sempre a palavra de Deus no seu contexto. Está lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38a. O que dizer sobre aqueles que, sabendo ler, nunca leram toda a Bíblia? Aqui é uma pergunta. O que dizer sobre aqueles que, sabendo ler, nunca leram toda a Bíblia? Nunca se preocuparam em saber se o que está sendo pregado e ensinado está de acordo com a palavra de Deus. Daí a invasão de visões e profecias puramente humanas e em muitos lugares. Quantas vidas já foram totalmente enganadas por pseudas manifestações espirituais? Oséias 6:3, Oséias 4:6, 2 de Pedro 2:1 e 2. Amém? Vamos lá. No sentido físico, a morte do corpo humano, carne. Número 1. Nunca significa a aniquilação do ser humano, ou seja, a destruição do corpo total, tá? É a separação do espírito e da alma do corpo natural. E é o fim da vida física, o fim da relação humana com este mundo. Está aqui em Lucas 16, aonde acabamos de ler. Acabou. Está lá em Lucas 16, aonde o texto que a gente está tendo como base. Tem alguma apostila aí, Hélio? Tem, mas a minha vem faltando. Eu testei a minha para ele está faltando. Ah, é? Está faltando? Aí eu ganhei. Vou providenciar. Eu ganhei, agora é minha. Depois eu vou providenciar mais. Então, irmãos, nunca é a aniquilação do corpo. O que é a aniquilação do corpo? É a destruição total do corpo. O corpo não vai mais existir, tá? Isso é uma mentira, tá? Quem acredita nisso são algumas seitas, ou seja, um grupo, e isso se chama aniquilacionismo, o nome, tá? É uma doutrina escatológica minoritária, que diz que as almas dos pecadores serão aniquiladas após
após a morte de seus corpos físicos. De acordo com essa visão, no retorno de Jesus Cristo, este ressuscitará todos os mortos, realizará o juízo final e, como consequência, os pecadores não arrependidos serão castigados proporcionalmente aos seus pecados, sendo, pois isso, o corpo será destruído, será aniquilado e destruídos para sempre. E em seguida nós temos outras seitas, que quer dizer os anasbatistas, os adventistas e os fundamentalistas. Amém, irmãos? Então, essa coisa de que o corpo vai ser totalmente aniquilado é mentira, tá? Naquele grande dia, todos serão ressuscitados, tá? Os mortos em Cristo Jesus serão ressuscitados e depois nós que estaremos vivos seremos arrebatados. E no grande dia do juízo final, todos aqueles que estarão na sepultura serão ressuscitados, serão levantados o corpo do pó da terra, aí sim a alma e o espírito que estará no inferno, tá? E depois eu vou explicar isso, se unirá ao seu corpo, estarão diante de Deus e ali serão julgados e o corpo permanecerá eternamente sofrendo no lago de fogo e enxofre. Mas eu vou falar isso mais na frente. Amém, meus irmãos? Então nunca é a aniquilação do corpo todo. Vamos lá. A Bíblia nos fala o que acontece após a morte. O homem físico, ele volta ao seu estado nativo. O que é o seu estado nativo? Ele volta para o lugar da onde ele nasceu, ou seja, como nós fomos criados do pó, voltamos para o pó. Então, o homem físico volta para o seu estado nativo e se desfaz pela corrupção, ou seja, todo aquele processo que conhecemos. O corpo morre, incha, estoura, as vermes comem, o corpo seca, só fica os ossos. Ok? Está lá em Gênesis 3:19, tá? Capítulo 3, a partir do versículo 19, que diz assim: no suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó você voltará. Eclesiastes 2:7 também vai dizer: e o pó volte à terra, de onde veio. A parte A. Vamos lá. E o espírito, quer dizer, o homem interior, ele volta para Deus. Está lá em Eclesiastes 12, também parte B, que vai dizer: e o espírito volte a Deus que o deu. Amém, meus irmãos? Vamos continuar. 3. O corpo do homem também é chamado de tabernáculo, tá? É a parte visível, material e mortal do homem interior, tá? Tá lá em 2 Pedro 1,14, tá bom? Então o nosso corpo também é chamado de tabernáculo, tá ok? Por quê? Porque o nosso espírito, a nossa alma, ele mora dentro deste corpo, então ele é chamado de tabernáculo. Vamos lá. 4. O espírito e a alma são as partes imortais e invisíveis. Está lá em Mateus 10:28. Jesus disse que ninguém consegue matar a alma do homem. Então está lá em Mateus 10:28, que diz assim: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer tanto perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Irmãos, nós somos feitos, tá? É chamada tricotomia.
dicotomia ou somos tricotômicos. O que é isso? Nós somos feitos de alma, corpo e espírito. Corpo, matéria, espírito, fôlego de vida. E a alma é da onde vêm os nossos sentidos, sentimentos e vontades. Amém? Então somos pessoas tricotômicas. E há quem diga, tá, que acreditam em dicotomia, que só acreditam na parte do espírito e do corpo. Não tem alma, ok? Por exemplo, um animal, ele é dicotômico. Por quê? Porque ele não tem alma, mas ele tem espírito e tem um corpo. Então os animais não raciocinam, embora tenham algum grau, né, de inteligência, mas não, nós somos tricotômicos, ok? Vamos lá. A morte não se explica como algo natural, mas ela é hostil e estranha à natureza humana, fruto da desobediência. Está lá em Gênesis 2, versículo 17, e Gênesis 3, tá? E também está, versículo 19, e também está em Romanos 5,12, que diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. E em Romanos 3,23 vai dizer: pois todos pecaram, na minha tradução aqui, carecem da glória de Deus. Em outras traduções, estão afastados, destituídos, fora da presença de Deus. Por quê? Porque, irmãos, nós recebemos, entre aspas, né, eu posso dizer, essa maldição, ou este pecado, de Adão, o nosso pai, que viemos da sua geração. Então sabemos da toda a história. Adão peca, Adão cai junto com Eva. Então, para que isso viesse ser transformado, mudado a morte para a vida novamente, então precisaria que o segundo homem viesse, que se chama o Senhor Jesus Cristo, e isso a gente vai ver mais à frente. 6. A morte do corpo físico é a manifestação da ira de Deus. Então, a morte do corpo físico é a manifestação da ira de Deus, tanto para crente como não crente. O primeiro efeito é externo e visível do pecado. Isso está lá em Romanos 5,12, Efésios 5,6, também está em Romanos 1,8 e Colossenses 3,6. Amém? Agora vamos ver esta morte do corpo físico como juízo de Deus. Está lá em Romanos 1, a partir do versículo 32. Embora conheçam a sentença de Deus e de que praticam tais coisas, são passíveis de morte. Eles não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Então, a morte do corpo físico, a ira de Deus sobre o homem, como juízo, Deus está mostrando através do apóstolo Paulo aos Romanos, que embora eles conheçam a sentença de Deus, eles praticam e eles também aprovam quem faz. Eles estão falando de quem? Dos falsos profetas, daqueles que conhecem a palavra, mas vivem em prevaricação,
vivem no adultério, vivem na fornicação, vivem na idolatria. Eles não temem a Deus, eles sabem que Deus vai puni-los, mas eles continuam na prática e ainda levam com eles outros nécios. Como condenação, o juízo de Deus como condenação. Está lá em Romanos 5,17, que diz assim: se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, como condenação. E agora, como maldição, está lá em Gálatas 3,13, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. E que lei foi essa, irmãos? Da lei de Moisés. Então ele nos resgatou da maldição da lei. Por que Cristo nos resgatou da maldição da lei? Porque o homem em si não tinha capacidade, tá? Nenhum tipo de capacidade, tá? De fazer com que a lei fosse cumprida. O único que conseguiu se chama o Senhor Jesus Cristo, cumprir toda a lei de Deus, fora as que foram acrescentadas. E depois, mais tarde, falamos sobre isso, que daria em torno de 613 leis, e se colocasse o sábado, daria quase 1000 leis, e ninguém conseguiria. Está lá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém, irmãos? Vamos lá. 7. A morte física estão sujeitos a todos os seres viventes. Está lá em Romanos 3,23, Gênesis 2,17 e Gênesis 3,19. Então, a morte física está sujeita a todos os seres viventes. Todos os seres viventes, humanos, animais, aves, peixes, etc. Somente os arrebatados não provarão a morte. Ninguém deu glória a Deus, mas eu vou repetir. Somente os arrebatados não provarão da morte. Glória a Deus. Está lá em 1 Tessalonicenses 4,17 e 1 Coríntios 15, 52 e 53. E diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarem, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém, meus irmãos? Então, eu vou dar uma parada rapidamente, e aqueles que têm alguma dúvida, tá? Ou que querem falar alguma coisa, irmãos, a gente tem 3 minutinhos, tá? Alguém que tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, é o tempo de eu beber uma água, foi bem esclarecido, para perguntar, irmãos. Pastor? Pastor Cleonildo? Irmãos, foi bem esclarecido? Amém. 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 Glória a Deus. Os irmãos já estão já. Vamos lá. Oi? Não, que Oh. é igreja. É só para quem fala igreja. Vamos lá. Glória. Vamos lá. Vamos falar no sentido. É idioma, é em línguas. Atos 2, pô. Em línguas, é isso mesmo. A primeira manifestação das línguas foi em Atos 2, em idiomas. Não foi cantarébia, chupa-bala, nada disso. Foi em idiomas. Amém? Vamos lá. No sentido espiritual.
ou eterna do homem perante Deus. Então, no sentido espiritual, é a separação temporária ou eterna do homem perante Deus. Temporária por quê, irmãos? A separação temporária. Por que é temporária? Porque o homem, ele tem ainda, enquanto está vivo, a oportunidade de se arrepender. E ele, uma vez arrependido, ele pode ainda voltar para os caminhos do Senhor. E a eterna é o homem que morre sem Cristo. Então a palavra de Deus ao Hebreus 9:27 vai dizer: morreu, segue-se o juízo. Amém? Está lá em Efésios 2:1 e também está lá em Gênesis 2:17, Efésios 2:1, João 3, versículos 18 e 19. 2. E o estado do homem adâmico diante de Deus, devido ao pecado, sem a reconciliação com Deus, mediante Jesus Cristo. Está lá em Gênesis 2:17 e 1 Timóteo 5:6. Vamos lá. Então, este homem adâmico que estou dizendo aqui, irmãos, o estado do homem adâmico, tá? Quer dizer daquele que trouxe da sua genealogia, está sobre ele o pecado de Adão. O sangue ainda de Cristo não o purificou, porque ele ainda não se entregou, não se arrependeu, não se converteu aos pés do Senhor Jesus, tá? Então, o estado dele diante de Deus devido ao pecado é sem a reconciliação com Deus mediante a Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo é que pode salvar o homem. Então, irmãos, quando nós não tínhamos Cristo na nossa vida, Deus não olhava para a gente com bons olhos. A gente tem que entender uma coisa, irmãos: a vontade permissiva de Deus e a vontade absoluta de Deus. Deus, ele tem um propósito para salvar toda a humanidade, mas Cristo morreu somente pela igreja. Não é 4 paredes, tá, irmãos? São pessoas que se convertem nele. Então, nós temos que entender isso, tá? Que o homem, ele pode se decidir. Então, só Jesus ele pode salvar. Quando o homem ele nega a palavra, quando nós pregamos, ele fala depois, ainda não sentiu no coração e nem vai sentir, porque a Bíblia diz que você tem que se arrepender agora, é hoje. Então esse negócio de sentir no coração, irmãos, a Bíblia não fala nada disso. Então você vai ficar esperando sentir no coração, tu vai para o inferno, para o lago de fogo, tu não vai sentir nada, a não ser que ele, através da sua palavra irresistível, ele nos atraia, e aí nós não conseguimos, como nós estamos aqui. Cada um teve a sua experiência. Eu fui alcançado, fui para a igreja, levantei a mão para que ele me aceitasse, mas eu só me converti de fato um dia que eu tive uma visão e eu ouvi a voz audível, uma voz mansa e serena chamar meu nome por 2 vezes. Então, se o homem não resistir, não se arrepender, então Cristo ele não pode salvar. A salvação é só mediante ao Senhor Jesus Cristo. Deus não salva ninguém. Deus, o Pai, não salva ninguém se não for através do Filho de Deus. Aleluia. Vamos lá. 3. Esta morte espiritual cessa quando o homem, convencido pelo Espírito Santo de Deus, está lá em João 16:8, vai ao Senhor Jesus Cristo mediante ao arrependimento para a salvação. Está lá em 1 João 3:14
Efésios 2, 5 e João 5, 24. Então, irmãos, essa morte espiritual ela só vai cessar quando o homem convencido pelo Espírito Santo, porque é ele que convence o homem do juízo, do pecado. Correto? Então isso João fala a respeito disso, que é só o Espírito Santo que convence ao homem do seu pecado e leva até o Senhor Jesus Cristo. É por isso que o próprio Cristo vai falar lá no Evangelho de João, capítulo 3, 16, que todo mundo sabe de cor, que Deus amou ao mundo, tá? Mas este mundo, irmãos, a gente tem que ver a conotação, que ele não está falando do modo geral. Deus amou o mundo, está falando da criação dele, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ok? Então vamos lá. É a morte do homem adâmico. B. É morrer para o pecado. Então, quando o homem é convencido pelo Espírito Santo, ele vai até o Senhor Jesus Cristo mediante o arrependimento para a salvação, é a morte do homem adâmico, ou seja, o pecado de Adão que estava sobre nós foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? É morrer para o pecado. Você morre no pecado. É por isso que nós temos o batismo. O batismo não salva ninguém, tá? Jesus atesta isso lá em Marcos 16. Todo aquele que crer será salvo, tá? Mas ele vai dizer também: o que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. Então o batismo não salva ninguém, tá? O batismo é uma ação, tá? Que Deus nos deixou, tá? É um algo que Deus nos deixou para o quê? Quando você vai se batizar, né? Você, ao ser emergido, você morre ali naquele, uma tipologia, tá? Você vai morrer naquele momento para o pecado, a sua carne está sendo crucificada com Cristo, e você, quando ao levantar, você vai ser ressuscitado com Jesus Cristo. É uma nova criatura. Por isso, irmãos, que nós, hoje eu tenho que me incluir, porque hoje o pastor, né, não é igual antigamente. Antigamente o pastor ensinava e as pessoas ouviam o pastor e vão até o pastor. Hoje, se o pastor ele tem que falar e também tem que levar para ele, porque senão alguém aí vai dizer: ué, só serve para a gente, para o pastor. Não, como se o pastor não fosse um homem de Deus que está aqui por Deus para poder ensinar a igreja. Amém? E outra coisa, o homem permanece em estado de morte espiritual, isto é, a separação provisória de Deus enquanto em vida, e não faz a opção por Jesus Cristo. Está lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18, vai dizer assim: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, meus amados irmãos, essa pessoa, ela vai continuar neste estado, porque ela não fez a opção, tá, por Jesus Cristo. Então ela vai ficar nessa separação espiritual, ou seja, até que ela encontre o caminho de Cristo. Vida eterna e imortalidade. A gente vai ver a diferença desses dois. A diferença
e imortalidade está no fato que a vida eterna é adquirida no momento em que o homem tem os seus pecados perdoados em Jesus Cristo. Agora, glorificado, não estará sujeito à morte. Então, irmãos, a vida eterna, ela é adquirida no momento em que o homem, ele aceita o Senhor Jesus. Quando eu falo homem, irmãos, é que para a palavra de Deus, tanto homem e mulher é a mesma coisa, tá? Porque naquele grande dia Jesus vai dizer que a gente não vai ter sexo. Seremos como os anjos, não daremos em casamento. Então seremos como os irmãos. Então quando eu falar homem aqui, é tanto mulher como homem no sentido espiritual. Entendeu? Então, irmãos, aqui a vida eterna, ela é te dada automaticamente que você aceita Cristo e que você permanece no caminho. Ok? Pastor, eu posso perder a minha salvação? Irmãos, eu não posso te garantir isso. Por quê? Porque eu estaria sendo um herege. Eu não posso lhe dizer, até porque o dono da vida é Deus. Mas nós cremos que o homem ele pode perder a sua salvação se ele continuar no pecado. Se ele continuar no pecado, provavelmente ele pode perder. Mas eu não posso responder por Deus. Amém? Mas se o homem continuar no pecado, certamente ele perderá a sua salvação. Vamos lá. A imortalidade, ela é futura. Está lá em 1 Coríntios 15. Desculpa, irmão. 52, 54. E 2 Coríntios 5:4. Ela se dará na ocasião da ressurreição ou o arrebatamento, quando o que é corruptível se transformará no que é corruptível. Então deu para entender? A vida eterna é para aqueles que automaticamente aceitam a Cristo como o único e suficiente Salvador, se arrependam primeiramente dos seus pecados, tá? Eles têm a vida eterna, não sendo garantida se estiver no caminho do pecado, se não se converter, obrigado, se não se converter de verdade. E a imortalidade, ela é futura, ou quando Cristo se manifestar e arrebatar a igreja, ou na ressurreição dos mortos. Pastor. Glória a Deus. Vou dar agora, minha irmã, só um minutinho. É, porque eu só pulou a letra D. Só um minutinho. Fala comigo. Só pulou a letra D. A letra D? D de dado. O senhor falou do nome da Obrigado, minha irmã. Obrigado. Glória a Deus. Vamos lá então. A letra D aqui é porque eu estava no C e não fazendo a opção. Não, eu falei, e não fazendo a opção se morrer fisicamente, passará por o estado da morte eterna, isto é, a separação definitiva de Deus, que é chamada de morte eterna ou a segunda morte. Obrigado, missionário. Amém, meus irmãos? Amém. Os irmãos têm aí alguns minutinhos para tirar a dúvida dos irmãos. Mais alguma pergunta? Irmãos, nenhuma palavra? Nada? Glória a Deus. Deixa eu dar a segunda aula. Então a gente vai passar no sentido... Pastor, Oi, pode falar. não mais a pergunta, só viajar um pouco assim, a ser, onde diz o homem permanece em estado de morte espiritual.
Isto é, se passa por evangelho de Deus e não tem vida, não faz opção por Jesus Cristo. Então, vamos lá, vou te explicar. O homem ele permanece no estado de... O que é a morte espiritual? A morte espiritual é quando o homem não tem o Espírito Santo dentro dele. Quando o Espírito Santo não está habitando, o que acontece? O homem está morto. Você ainda continua sendo o homem adâmico. O pecado ainda jaz em você. Então o homem ele permanece morto espiritualmente, ele está na carne. Por exemplo, hoje, em todas as igrejas, em todas, tá? Sempre vai ter alguns, e hoje, irmãos, é a maioria que está pregando, está louvando, está ensinando, está evangelizando, mas o cara é morto. O cara não consegue ter uma revelação dentro da palavra. Não estou falando de profecia, irmãos. A verdadeira profecia está aqui na palavra. Deus usou os profetas, tá? De Abraão até Malaquias, salvo que em Atos ele levanta Agabo para poder falar da fome que viria em Jerusalém. Fora disso, Paulo, Pedro não menciona mais profeta nenhum. Por quê, irmãos? Porque naquela época, o único que era escrito era a lei de Moisés em papiro. Imagine quantos centenas de papiros enrolados e aqueles homens tinham que ler. Não era feito uma Bíblia com versículos, nada disso. Então só tinha a lei ali. E a maioria dali eram pessoas que não conheciam a lei. Só os sacerdotes tinham a palavra igual no início da igreja do catolicismo romano. Então o que acontece? Eles não tinham a Bíblia. Nós viemos ter a Bíblia alguns séculos para cá. E precisou que homens de Deus, e a gente um dia vai estudar sobre isso, morressem queimados, torturados, porque traduziram a palavra de Deus. E o único que foi perseguido e não morreu por perseguição foi Martinho Lutero. Então John Woods, uns que traduziu a palavra de Deus, ele, quando estava na haste para ser queimado, ele falou: vocês estão matando um ganso, mas mais à frente, 100 anos à frente, se levantará um cisne e vocês... Desculpa. Que foi Martinho Lutero. Amém? Amém. Irmão. Pastor, eu fiquei um pouquinho com dúvida aqui, quando você falou a respeito da salvação, né? Se a gente não puder afirmar que se o homem não andar nos caminhos do Senhor, ele não vai para o céu, ele não será salvo, a gente não está concordando com a doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre? Não, eu vou explicar por quê. Eu vou explicar isso porque é bom que a gente tem que explicar. Quem tem esse pensamento chama de arminianos, calvinistas, e eu leio muito sobre isso. E tanto Armínio, tanto João Armínio como Jacob Calvino, Jacob Armínio e João Calvino eram amigos, homens de Deus. Então, às vezes há adversidades em algumas coisas, não quer dizer que estamos pecando. A única coisa que a gente não pode divergir é que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou dos mortos, e que Ele está vivo e Ele voltará, e que o sangue dele purifica de todo pecado. Isso a gente não pode viver. Mas tem estudos, por exemplo, como as escatologias da volta de Cristo. Alguns que nós chamamos de amilenistas, eles acham que a igreja vai passar pela tribulação no arrebatamento.
Os pós acham que Jesus vai vir a segunda vez, vai pisar no Monte das Oliveiras e no mar, né? E vai matar o anticristo, o falso profeta, o anticristo, o falso profeta vai lançar no lago de fogo e enxofre. A morte será o último inimigo de Jesus Cristo, será lançada também, e vai vir um estado perfeito e eterno, né? Deus vai transformar esse mundo e a nova Jerusalém vai descer. O que eu estou querendo dizer é que eu não posso afirmar, porque tem várias linhas teológicas, são várias linhas. Então, o que a Bíblia não fala, eu não posso afirmar. São teorias que são muito perigosas. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, que Deus, Ele é soberano. Ele é soberano. Deus não vai contra a sua palavra, correto? Eu só estou dizendo aqui que eu não posso afirmar meu Deus, eu não posso afirmar exatamente, tá? Exatamente eu não posso afirmar isso, claro que não. Mas Ele é soberano, Ele faz do jeito que está. Mas o homem que vai sem a salvação, por que eu estou dizendo isso? O homem que estava na cruz com Cristo, o que aconteceu com ele? A Bíblia diz que ele era cristão? A Bíblia diz que ele era o quê? O que ele falou para Jesus? Ele falou: Senhor, perdoa os meus pecados, eu me arrependo. O que ele falou? E o que Jesus falou para ele? Jesus olhou a boca dele? Olhou o quê? Então Deus quis salvar ele naquele momento. Está me entendendo? Mas o homem, isso é caso isolado, foi um momento ali. Até porque ali não tinha o evangelho pregado, mas ele ouviu falar de Jesus e Jesus já tinha pregado o evangelho. Jesus já tinha pregado o evangelho. É isso que eu estou querendo dizer, que a soberania de Deus, é Ele que sabe. Mas se o homem ele trilha o caminho do pecado, dizendo que é o amor de Deus, claro que é um julgamento final. Entendeu, meu pastor? Não seria viável, Deus nos salva e o homem amanhã pega e vai salvar ele. Não, eu estou querendo no sentido que vou botar para colocar, o pastor Leandro está aqui. Não, o pastor Leandro, por algum motivo, se afastou de Deus. Mas lá no final, ele envia alguém ou ele fala comigo, eu me arrependo naquele momento, na hora da minha morte, e ali ele vai me salvar. É isso que eu estou querendo dizer. Nessa situação, já vou para. Não no sentido, o cara está pecando e lá no final, vem para cá, que quem sabe sou eu. Não nesse jeito, entendeu? É no sentido da pessoa ser um cristão ou estar no caminho errado, mas lá, o Senhor, por algum motivo que só Ele sabe, quem salvar Ele, deu oportunidade, e isso acontece. Entendeu? Então, irmãos, não saiam daqui com dúvidas. Ok? Vamos lá. Pode falar. Não é só dúvida grande, né? Porque senão a pessoa acha que posso pecar, que lá na frente. Não, porque a teoria dos arminianos é exatamente essa, né, pastor? Oi, pastor. A teoria desses arminianos é exatamente essa. Não, na verdade, a teoria dos calvinistas. Arminiano não. Arminiano é a tese que nós temos. Não é totalmente essa, pastor. É porque as pessoas, assim, a gente fica pegando, vendendo o peixe dos outros. Pessoas que não estudam, não querem ler livros, Bíblia, aí fica jogando. Eles ficam jogando. Por exemplo, a gente vem no altar aqui, aí já vi quantos assim, dá uma pregação, bate aqui e faz assim. Está imitando. Eu não sei de onde tiraram isso. Aí vem uma mulher e fala, o céu está falando com você. Aí um montão de gente fala, o céu, que céu? A Bíblia não fala que o céu fala comigo. A Bíblia diz que Cristo fala comigo, Deus fala comigo, o Espírito Santo fala comigo. A lua não fala comigo, as estrelas não falam comigo. Até porque não tem boca. Então, eu não posso estar vendendo as coisas que os outros falam. Então, é igual línguas estranhas. Eu creio nas línguas estranhas, mas não desse jeito que está na igreja. Deus não fala em línguas estranhas todo culto ou toda vez. E quando fala as línguas estranhas, eu estou até fugindo um pouco aqui, porque não é, que eu não gosto disso. As línguas estranhas são idiomas. Por exemplo, eu chegar para Deus e falar, Pai Nosso que está no céu. O que tem Pai Nosso? P-A-I. Não são letras? As línguas estranhas, elas têm letras também.
fala num sentido que você não entende. O apóstolo Paulo vai dizer: se você fala em línguas, que fale 1, 2 ou no máximo 3. Quando o primeiro estiver falando, se o último calar, se cale. Se não, tem que ter intérprete. Se não tiver intérprete, fique calado ou fale consigo mesmo baixinho. E o apóstolo Paulo vai dizer mais: é melhor falar em 5 letras legíveis do que 1000 em outras línguas. Entendeu? O que a gente mais vê aqui é a pessoa indireta, tal de cantarela, chupa-bala, e você não vê a verdadeira língua. Enfim, então, o que eu estou querendo dizer nesse sentido, pastor. Então, os calvinistas, né, que a gente chama, não, ele tem essa visão, mas não foi isso que eu queria dizer. Não do cara está pecando e ser salvo, porque não seria Deus. Então a palavra dele está errada. Eu estou querendo dizer, por algum momento, o homem errou, o homem pecou, mas o coração dele começou a voltar para Deus, ele não tem força, e Deus achou no momento de salvá-lo. Quem sou eu para dizer que não? Tá? Então, irmãos, entendam isso. Tá? Ninguém está dizendo aqui que Deus vai salvar a gente que está pecando, senão a gente não estaria aqui. Não é isso. Estou querendo dizer que em algum momento, se o homem errar, sair dos caminhos de Deus por algum momento, e eu não estou falando aqui, irmãos, de homens que premeditam pecado. Eu estou falando de homens que de alguma forma, sofrendo, aconteceu alguma coisa, ele se afastou de Deus, pouca força, e lá no final Deus quis salvar ele. Agora, um homem que premedita o pecado, se ele não se arrepender, ficou claro? Ficou claro? Perfeito? Irmãos, estamos aqui para tirar dúvidas, tá? Eu sou assembleano, mas eu leio muito, então eu não ouço A e nem B, eu vou estudar para ver qual está mais perto, que bate com a palavra de Deus, para a gente não estar falando asneiras aí, amém? Então vamos lá, no sentido eterno, é a separação eterna de Deus, está lá em João 3, no versículo 17, tá? Está lá em João 3, no versículo 17, deixa eu partir aqui já para o outro aqui, vamos lá, Lucas 16, que a gente está vendo aqui, que é o nosso texto básico, tá? E depois eu vou entrar aqui para a gente encerrar, e 26, ok? Está dizendo também, é um castigo eterno pelo fato do homem não ter dado ouvidos à proposta de Deus. Então, irmãos, a pior morte que tem, irmãos, tem pessoas que têm medo. Uma coisa eu quero falar aqui, irmãos, e a gente vai falar isso na outra aula. O inferno, tá? Ele não é um lugar. Aqui é um lugar. O inferno não é um lugar, é um estado, é um lugar provisório, ok? Agora, o lago de fogo e enxofre, no grego chamado Guiena, é um lugar onde o inferno, a morte, o falso profeta, o anticristo e os desobedientes, transgressores, serão lançados e sofrerão por todo. Então a morte, para você ver, o falso profeta, o inferno é um estado, não é um lugar. A morte é um espírito. Então a gente temos que entender isso. Outra, o diabo não está no inferno. A gente tem mania de dizer aqui que o inferno se levanta contra o homem de Deus. Gente, que inferno se levanta contra o homem de Deus, gente? O diabo não está no inferno, os demônios não estão no inferno. E eu vou falar isso em próximas aulas. Se tem uma hierarquia, a gente vai estudar sobre angelologia. O diabo e seus demônios estão aqui, ó, entre o céu, o primeiro céu e a terra. Paulo vai
dizer que eles estão nos ares, tá? A gente vê lá em Jó, da onde tu vens? Vim de rodear toda a terra. O Satanás não é onisciente, onipresente, igual o Senhor Jesus, o Espírito Santo, Deus. Tá? Então, o diabo não está no inferno, não, irmão. Tá bom? E nem o inferno se levanta contra ninguém. Tá bom? Isso é heresia. Quem se levanta contra a vida do homem, primeiramente é o homem mesmo, e depois Satanás e seus demônios. Ok? Então, para a gente ficar bem entendido, mas a gente vai falar isso sobre. É só para mim poder a gente massificar aquilo que eu estou falando. Ok? Então, é a separação eterna. Então, a pior morte que tem, mas é quando o homem fala assim: caramba, eu tenho que aceitar Jesus, eu vou para o inferno, eu vou queimar. E o coração dele não está em Deus. O coração dele nunca teve no sacrifício vicário de Deus, né? Ele nunca deu importância. Eu até postei no grupo, ali foi um artigo que eu li, não deu para me botar esse artigo todo, como é que foi a morte de Jesus. Meu irmão, não adianta que eu choro, meu irmão. Eu sou assim, quando eu falo de Jesus, da morte dele, não tem como eu aguentar. Então, se os irmãos pegarem e verem só um pouquinho como Cristo ficou, meu irmão, a gente todo dia estava, em vez de estar brigando por microfone, por lugar, a gente estava chorando aos pés dele, estava indo na Cracolândia, estava indo em qualquer lugar pregando o Evangelho, o amor, amando uns aos outros. Então, a pior separação que tem é a separação de Deus. Não é o homem ir para o lago de fogo e enxofre, irmão. Porque essa é a separação entre o homem e Deus. Essa é a pior separação. Cristo provou disso quando esteve na cruz. Quando ele foi açoitado, ele provou disso quando ele estava na cruz. Que ele vai recitar o Salmo 51, se não me falha a memória, que Davi falou: Deus, por que me desamparaste? Ele provou da mão poderosa de Deus, castigando o seu povo. Então, irmãos, essa é a pior separação. E é um castigo eterno pelo fato do homem não ter ouvidos a proposta de Deus. Isaías 51 diz assim, 55:1 diz assim: todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Então, irmãos, aqui Isaías está fazendo uma profecia do fato de que Deus está dando esta oportunidade. Deus daria esta oportunidade em Cristo. Por quê, irmãos? Desde Adão pecou. De Adão para cá até Malaquias, Cristo, na lei, ele apontava. Ou seja, tudo o que aconteceu apontava para Cristo. As leis cerimoniais apontavam para Cristo. O sumo sacerdote, os sacerdotes, os pães, os dízimos, ofertas, era tudo a sombra de Cristo. Então Cristo era pregado no passado pelas coisas que eram feitas através da palavra, através da lei, como as leis cerimoniais, como eu acabei de falar. E depois de Cristo, através do Evangelho. Então Isaías está falando: venham, comprem, sem dinheiro, é gratuito. Isaías já está vendo Cristo no Calvário, rasgando a cédula de dívida. Ok? Então eles não ouviram a proposta que Deus deu para cada um deles. 3. E a segunda morte? Olha só, ainda tem mais aqui, então, no versículo 2, que eu quero falar aqui rapidamente para os irmãos. Vamos lá. Aqui no 3, diz assim: e a segunda morte? Está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, 20
4, 21 e 8, que é a segunda morte, que é a separação total de Deus, meus irmãos. É a separação total de Deus. Só que não me perder. 3, isso. Agora vamos lá. A primeira morte é no sentido físico, temporal, ou seja, o corpo vai ao pó e a alma e o espírito está no inferno, tá? Que a gente vai falar daqui a pouco também, que é o Hades ou Sheol, tá? Diz assim no capítulo A, e a gente vai ver Hebreus 9, 27, diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então o homem só está ordenado a morrer uma, e depois disso ainda vai continuar o juízo sobre a vida dele. Ok? Vamos lá. A segunda morte tem um sentido de separação eterna de Deus, o que foi falado aqui. 4. Após a morte está decidido o destino do homem. Está lá em Eclesiastes 11, versículo 3, parte B. Vamos lá. O salvo em Jesus Cristo é destinado ao paraíso. Lucas 23, nós acabamos de ver. O que aconteceu com o mendigo? Aqui ele teve seus males e o rico suas bênçãos materiais. O rico morre e vai para o seio de Abraão. E a palavra vai dizer que o rico morre, o corpo vai para a sepultura e o espírito para o lugar de tormento. Então, irmão, antes de Cristo, antes da sua crucificação e ressurreição, a palavra fala a respeito do seio de Abraão, um lugar aonde que as pessoas que morreram, os justos que morreram em Deus, crendo, não vendo, mas crendo na profecia de que Cristo viria, um Messias viria, eles iriam para esse seio de Abraão, este lugar aonde a sua alma ali descansaria até que tudo viesse a acontecer futuramente, o arrebatamento ou a ressurreição de mortos, ok? Então era chamado de seio de Abraão. E logo o inferno, que não mudou nada. Então, na linha teológica e dentro da palavra, nesse contexto aqui que é o mais esclarecido, então tanto o seio como o inferno, eles ficavam, eu vou botar aqui entre aspas, perto, né? Eu vou dizer aqui no texto, versículo 23. Então havia um abismo, que ninguém passava de lá para cá e daqui para lá. Então o que vai acontecer? Ele vê o mendigo, o pai Abraão, que é o Lázaro, e diz toda aquela história: pai, peça a Lázaro que monte a ponta do dedo para que me refresque nesse lugar de tormento, para que eu me alivie. E Abraão vai dizer aqui para ele que não tem como mais, porque ele teve seus bens de vida e Lázaro teve a sua provação, né? Eram chagas, eram lepras que os cachorros vinham lamber as suas úlceras. E ele teve seus bens, mas desperdiçou, não quis a Deus, não quis ouvir a palavra. E ele foi para aquele lugar. E ele vai pedir para que ele pudesse voltar para avisar os irmãos. Claro, na hora do desespero, uma estratégia para se livrar daquele lugar. Então o texto está dizendo que não tem como voltar. E mesmo que avisasse os seus irmãos, eles não iriam ouvir. Por que eles não iriam ouvir? Porque eles tinham a palavra na mão. E ele mesmo não deu ouvido à palavra, quanto mais os irmãos ouviriam a ele se viessem do inferno.
Então, depois de Cristo, o próprio Jesus falou na cruz: hoje mesmo estará no paraíso. Nós entendemos que esse paraíso, a qual o próprio Jesus vai falar, as epístolas vai dizer que Jesus foi em prisões. Isso aí a gente vai em outra hora, irmãos, que não é momento. Pregou os cativos aos cativeiros, pregou, tá? E vai dizer que ele levou, tá, os cativos cativeiros. Então a gente entende que agora o paraíso é no áreas celestiais, tá? Na dimensão espiritual, a qual ninguém consegue ver, não sabe onde é, e ali as almas estão descansando, como a gente vê lá em Apocalipse capítulo 4, se não me falha a memória, o capítulo 6, que as almas estão descansando debaixo do trono de Deus, esperando o dia da vingança. Ok, meus irmãos? Vamos lá. O Salve Cristo é destinado ao paraíso. Está aqui, eu vou ler aqui para os irmãos, Apocalipse capítulo 13, 14, 13 diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos, que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem as suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, meus irmãos, se nós não vermos a volta de Cristo, as nossas obras vão nos acompanhar. E naquele grande dia, tudo será esclarecido. No dia que estivermos com o Senhor nos ares, para ser julgado a obra de cada um. Tá? Isso aí eu vou falar depois. Tá? As obras, o julgamento das obras e o julgamento final. Ok? O julgamento das obras é só para os salvos, a igreja que estará no céu com ele. Ok? Então vamos lá para a gente terminar. C. E no Hades, ou Sheol, ou paraíso, permanecerão imortais e conscientes, e sem modificação no estado espiritual. Hebreus 9, 27, acabamos de ver aqui. Então, irmãos, a alma e o espírito, aonde eles estiverem, tanto no paraíso como no inferno, tá? A pessoa, ou nós, ou as pessoas que estarão nesses respectivos lugares, eles serão imortais, não morrem, porque a alma e o espírito não podem morrer. Foi por isso que Deus não permitiu que Adão comesse da árvore do fruto, colocou os querubins lá, para poder guardar ali, depois Deus transportou, né? Para que não vivesse eternamente. Já pensou o homem comendo no pecado eternamente? É por isso que Satanás e seus demônios, irmãos, eles não têm perdão. Por quê? Porque sendo seres espirituais, criados por Deus, mas altos no sentido de tanto espiritualidade e como um corpo acima ou maiores do que o homem, eles desobedeceram a Deus. Satanás e a terça parte. É por isso que não tem perdão para Deus, segundo a palavra de Deus. Então, permanecerão imortais, teremos consciência, tá, irmãos? Então, tem um grupo aí que diz que lá a gente vai ser igual morto-vivo, tá? A gente vai ter consciência de tudo, tudo. Só que as partes ruins, Deus vai tirar de nós, mas de tudo que foi feito, todas as obras, porque senão seríamos fantoches. Ok? Seríamos fantoches. E sem modificação de estado espiritual. Ou seja, aqueles que morreram no pecado e aqueles que estão espiritualmente. Agora, D. O corpo físico vai para a sepultura, cova ou túmulo, que quer dizer keber, no hebraico. E a alma e o espírito insepultáveis.
falei espírito, fôlego de vida, alma, sentimentos, tá? Ações, vontades, ok? Então eles andam, ó, juntinho, seguem entre dois caminhos possíveis, paraíso, céu, e Hades ou Sheol, inferno. Então, irmãos, nós seguimos para um caminho e os que se perdem para outro caminho. Amém, irmãos? Então a gente vai terminar por aqui. São 9 horas em ponto. Eu gosto de ser assim, terminando o horário, ok? E começamos tarde, hein? Senão dava tempo para a gente falar mais. Então, na próxima quarta-feira, se Deus permitir, vamos estar falando do estado intermediário. O que acontece nesse estado intermediário? Ok? Perguntas? Dúvidas? Pode falar, missionário. Eu fiquei meio confusa agora. Por quê? Então, vamos falar. O senhor falou que o inferno é um estado. Isso, o estado é provisório. Não é um lugar. Isso. Mas a gente entende que aqueles que não morreram, né, em Jesus estão no inferno. Isso. Um lugar de tormento. Isso. Atormentados. Então eles estão como? Eles estão tormentados, ou seja, eles não estão sendo castigados. Eles vão ser ainda castigados. Então, mas eles estão atormentados. Num lugar. Isso. Não, num estado. Eu vou explicar a senhora por que o estado. Porque essas almas, esse espírito, no dia da ressurreição, o corpo vai levantar. Apocalipse vai dizer para o mar dar seu jeito e devolver os corpos. O lugar de incineração vai ter que dar um lugar, claro, isso é um sentido. Então Deus vai fazer com que aqueles corpos que foram comidos por peixe, que foram trucidados, queimados, vão ver aqueles espíritos pelo poder de Deus, tantos que estão na sepultura, salvos ou condenados, os que estão no inferno, estarão diante do tribunal do trono branco. E de lá eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Saíram do inferno. E depois o inferno, que é um lugar de prisão, será lançado também. A senhora entendeu agora? Deu para entender? Não, esse lugar que eles estão antes de ir para o corpo, que você está falando que está no inferno. Então, a alma e o espírito, está no inferno, no Hades ou Sheol, e o corpo na sepultura, que é o lugar. O Guiena, ou o lago de fogo e enxofre, ainda não foi inaugurado. O primeiro a ser inaugurado vai ser o falso profeta e o anticristo. Vão ser lançados no lago. Primeiro. Então, mas aí onde eles estão agora não é um lugar. Não, é um estado, é um lugar provisório. Mas é um lugar. É melhor um lugar. Não, é um estado. Não, deixa eu explicar. É um estado. Deixa eu explicar, senhora. Pastor Leandro congrega a Vivendo em Cristo. É um lugar. Mas se eu sair daqui, já ia falar de Mark, se eu sair daqui e ir para Batista, aqui se tornou para mim o quê? Um estado passageiro. Passou por aqui. Passei daqui e ficou a senhora está entendendo? Agora entendi. Agora entendi. Não é um estado que é passageiro, mas é um lugar. É igual os cristãos que morreram em Cristo. Quando ele se manifestar, Paulo vai dizer aqui em 1 Coríntios 15: os mortos ressuscitarão primeiro corpos. E depois nós que estamos vivos seremos arrebatados. Automaticamente que nós saímos daqui, já vamos estar com um corpo semelhante ao de Cristo. Vamos atravessar a parede, o tempo não vai ter limitação para a gente. E a Bíblia diz que vamos comer, que vamos beber, e vamos estar com Ele nos ares. E a Bíblia vai dizer mais que viremos com Ele para julgar este mundo. É por isso que a escatologia é pertinente. É por isso, meus amados irmãos, que devemos ler a palavra de Deus. Então eu, Leandro, eu vou botar de cargo aqui. Leandro, eu vou dizer para os irmãos: leiam a palavra de Deus. Pastor, às vezes eu trabalho, chego cansado, vou fazer. Irmãos, tira 1 hora para estudar.
A gente vai comer hambúrguer, a gente vai para a Praça da Light, a gente vai... Tira, leia a Bíblia, pegue um dicionário, compre livros bons, tá, de teologia sistemática, tipologia, dicionário grego, hebraico, compre tudo que vocês puderem, leia. E hoje eu vou falar, você pode baixar, eu vou um grupo aqui, o pastor tem, o pastor pode dar, vocês pedem livro lá, os professores te dão, na hora. Então hoje não é mais desculpa para ninguém dizer que não conhece a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, e isso é bom, porque vocês aí podem julgar que eu falo, irmãos, não é no sentido de falar, porque o julgamento em si, as pessoas têm mania de dizer eu tenho medo. Está julgando, não, se você está fora da palavra, a Bíblia diz que eu tenho que te exortar. Jesus falou assim, se alguém pecar, chame um irmão, com 2 testemunhos, com um irmão. Se ele não ouvir, chame 2 testemunhas. Se ele não ouvir as 2 testemunhas, leve ele para a igreja. Já pensou o pastor Roberto trazendo aqui para a igreja? E a igreja julguem aquele que pecou. Já pensou, irmão? Então, meus amados irmãos, vocês aqui, então julgar é um estado condenatório. Agora a gente pode exortar, né? Julgar, por exemplo, tem pecado e querer falar do pastor Roberto tem pecado, acho que eu tenho uma trave no meu olho. Então eu estou julgando. Então vocês aí podem julgar quando alguém fala alguma besteira na pregação do pregador, vocês podem chegar do pastor, o irmão falou isso, pô, não está na palavra de Deus. Aí o pastor tem autoridade para isso e falar, irmão, conserta a igreja o que você falou. Então é melhor, irmãos, às vezes a gente ter 10 pessoas que pregam, vivem a verdade do que ter 1000 só vem para bater carteira. Então eu sou muito taxativo com isso, meus irmãos. Então, eu falei com o pastor Roberto, me perdoe se às vezes eu estiver ali e não bater palma, se alguém me chamar para alguma coisa eu não ir, se de repente eu não dar a glória ali, é porque eu estou vendo que alguma coisa está errada. Não é porque eu sou santo, é porque eu prefiro ouvir isso aqui do que de repente estar ouvindo coisas e falando coisas e de repente eu estar dando glória a Deus, como alguém às vezes fala, irmãos, o diabo hoje está entrando na tua casa, glória a Deus, aleluia. Mas isso acontece, mas a gente vê. Então, irmãos, estudem, venham nos estudos, tá? Eu me esmero em estudar para poder estar passando para os irmãos, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Eu glorifico a Deus que foi de grande pertinência e que vocês aqui não tiveram muitas dúvidas, tá? E quarta-feira que vem, assim Deus permitindo, eu estarei aqui novamente na glória. Em nome do Senhor, eu passo para o nosso pastor. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos bater a palma para Deus. Vamos orar para agradecer a Deus. Irmãos, você vê como é que é importante? Rapidinho, vou falar aqui. Uma certa vez, um pastor, você vê como é que é importante você conhecer a palavra de Deus. Um pastor, ele usou esse texto de Isaías 55, verso 1, para dar um testemunho de que ele comprou uma casa sem dinheiro, e ele foi lá e falou esse texto, vinde comprar sem dinheiro. E ele fez a aplicação na igreja, dizendo, tu vai comprar. Vai comprar. Irmãos, se a gente não conhecer a palavra, a gente é enganado. Aí você vê, ó, pão e vinho. O que a gente faz aqui na ceia? Fazendo memória de quem? Sem dinheiro. Meu Deus. Jesus pagou a nossa dívida. Aleluia. Nada a ver. Então, a gente precisa mesmo aprender a palavra de Deus. Tá? Irmão, eu lembro, eu dei glória, hein? Você pegou essa mensagem comigo? Ah, você está mostrando ali, né? Não tem problema não, irmão. É verdade, verdade é verdade. Sou aquele do erro. Amém? Um dia a gente vai ser preso por falar a verdade, mas a gente vai falar a verdade. Amém? Então é muito importante. Você vê, irmão, eu dei glória, eu estava ali, eu fiquei, Jesus, é muito sério isso, Jesus. Sabe? A gente aplica para as pessoas, a gente Mas 30 pessoas deram glória para escutar. Entendeu? Eu também Então, dei. é muito importante, tá? Muito importante. Amém? Irmãos, olha só, nós vamos encerrar. Tá? Tem pessoa que quer ir embora.
Se a gente quiser, quem quiser ficar mais um pouco aqui fazendo resenha, fica à vontade. Amém? É um maior prazer de ficar aqui com vocês. Mas vamos respeitar o horário para a semana que vem. O irmão fala, não vou mais porque está acabando de lutar. O professor terminou na hora, não sei o que vou alongar nada. Amém? Pastor, obrigado. Fica aí, Daniel. A gente vai conversar já. Gente, Amém? Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, por essa aula inspiradora, maravilhosa.